Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, paliteiro, paliteira, desenhista, a mais um vídeo de processo criativo do canal Paula Viana Mendes. Dando continuidade à nossa saga do Peter Pan, né, que foi o tema do desafio de desenho na segunda semana de janeiro de 2023. O desafio de desenho é um desafio que eu lanço toda semana no Instagram e no canal do Telegram, onde basicamente eu solto um tema e a gente desenha. Todo mundo pode desenhar. O objetivo é incentivar, motivar as pessoas que querem praticar desenho toda semana. E se você tá ouvindo esse som de fundo é a minha gatinha indo na caixinha de areia. Né? Aqui tem edição, mas não tem tanta edição assim. Aqui é do jeito que a gente tá, a gente escuta o que tá rolando. Então, gente, sejam bem-vindos. Dando continuidade, né, aos processos criativos dos personagens do Peter Pan, que eu venho mostrando pra vocês. Eu hoje vou colorir aqui esse desenho do Rúfio. Se você não sabe quem é o Rúfio, né, primeiro eu te aconselho que você assista Hook, A Volta do Capitão Gancho, que é uma versão do Peter Pan que ele já cresceu, interpretada por Robin Williams, e daí ele volta à Terra do Nunca, tá? E tem esse personagem que ele é um garoto perdido. Na verdade, ele tá liderando os garotos perdidos enquanto o Peter Pan não volta, tá? Eu não vou contar muitos detalhes, porque afinal de contas acabaria sendo spoiler. Poderia contar algum spoiler caso você ainda não tenha assistido. Mas caso você tenha assistido, não custa nada a gente soltar o grito de guerra, né? Rufio! Então, se você assistiu, eu tenho certeza que você vai lembrar. Ou se você gosta do personagem, eu amo esse personagem, eu acho ele fantástico. Eu me lembro que quando eu era pequena, né, ver assim, um personagem punk, adolescente, com moicano, liderando os garotos perdidos, assim, eu achava o máximo! Então, gente, hoje eu tô puro clichê, né, mas é porque esse filme, ele é muito legal, ele é muito divertido, né, e ele relembra a gente, a nossa criança interior, né, as traquinagens, as brincadeiras, a diversão. É um filme muito, muito legal para adultos e crianças, tá? Mas também, principalmente, para crianças crescidas. Relembrar. E aí, gente, aqui, ó, você já tá vendo que eu adicionei o pozinho de pigmento ao meu guache para deixar esse amarelo bem amarelo. Eu escolhi o amarelo profundo, porque eu acho que é uma cor que combina com o personagem do Rúfio, né? Ele é um líder. O amarelo, ele é uma cor energética, ele é uma cor vibrante, ele é uma cor que transmite, né, energia, alegria. Ele é uma cor também, assim, poderosa. O ouro, né, o sol, a luz. Então, todas essas características, todos esses significados, eu acho que combinam bem com o personagem do Rúfio. Eu pintei o fundo do Peter Pan, caso você ainda não tenha visto, tem um vídeo aqui no canal, já, certo? De azul. Eu quis dar um tom mais noturno, um tom mais lunar ao personagem do Peter Pan. Também porque no do Peter Pan, a gente tem esse pozinho, né, mágico das fadas, que permite que ele e os garotos perdidos voem ao ter pensamentos, ao ter bons pensamentos, pensamentos positivos, né? Então eu queria um fundo que eu pudesse destacar esse brilho na ilustração do Peter Pan. Então o azul ele foi uma escolha mais fácil para o Peter Pan. No caso do Rúfio, eu realmente acho que essa cor vai ficar muito legal, assim, vai agregar, né, a ideia do personagem como um personagem energético, cheio de energia, de alegria, de vitalidade, né, de ímpeto, de coragem, né, de valor, de luz. Então, é tudo isso que eu tô pretendendo com esse simples fundo, né? E aí, terminei aqui o fundo. Eu tô achando que esse tutorial vai ser rapidez, gente. Então, servidas de um chazinho. Hoje o meu chá é de hortelã, gente. E eu amo chá. Assim, eu já comentei em um vídeo, né? Geralmente eu costumava cortar, assim, essa parte que eu me hidratava, bebia alguma coisa ao longo dos vídeos. Mas eu decidi que eu acho que eu quero compartilhar com vocês os meus rituais, minhas manias, minhas coisinhas que eu faço ao longo do meu processo criativo. Eu vou logo pintar aqui a roupa dele, certo? O melhor seria se eu pintasse primeiro a pele dele antes da roupa,
tá? Talvez eu deixe essa gola dele pra pintar depois, mas vou logo pintando aqui a roupa dele. A gente sempre começa por elementos de trás pra frente. O que tá no fundo é pintado primeiro, certo? Mas nesse caso, me deu a louca que eu quis pintar a roupa dele primeiro. Ó, e esse amarelo com preto, que é inclusive uma tendência de design dos últimos anos, né? A combinação entre amarelo e preto, a gente já vê que ela cai muito bem aí na combinação do personagem, certo? Eu adicionei aqui, ó, laranja e ocre. E agora eu vou colocar um pouquinho de branco, mas só um pouquinho de nada. Eu não sei direito qual é a etnia do ator que faz o Rúfio. Eu não sei se... Eu acho que ele é de algum povo indígena. Não sei se havaiano. Mas assim, ele tem um tom de pele, né? Indígena, assim. Não sei definir direito, gente, assim, se é um meio moreno, meio queimado. Mas, assim, eu acho os traços dele muito parecido com os traços havaianos, certo? Polinésio, não sei, realmente não sei. Mas estou fazendo aqui o tom de pele. Agora só tem um problema nesse tom de pele que eu tô fazendo. É que ele vai ficar muito parecido com fundo. Então, eu vou tentar encontrar uma maneira, ó. Tô tentando pegar um pouco desse vermelho pra destacar aqui, pra deixar um pouco mais avermelhado, pra não ficar, vamos ver aqui como é que tá. Ah, tá aí, deu pra destacar o suficiente, né, um tom de pele mais alaranjado. Aqui pro Rúfio. Talvez eu até coloque um pouco mais de ocre nesse tom de pele dele. Faço essa primeira camada com esse laranja. E depois, quando ele já tiver, o papel já tiver absorvido mais a tinta, faço uma outra camada com o ocre. E ao pintar aqui o rosto dele, né, eu tomo cuidado para a tinta não ficar tão opaca ao ponto de eu não ver mais os traços do rosto. E, gente, eu deixo o chazinho pronto, né? Na verdade, assim, eu sempre procuro me hidratar ao longo dos vídeos. Os vídeos que vocês assistem aqui no canal, eles têm uma duração entre 30 minutos e 1 hora. Mas, na verdade, todo o meu processo criativo, ele geralmente demora cerca de 2 horas, né? Eu sempre edito o vídeo para ele não ficar tão longo, assim, dou uma acelerada em algumas partes e corto, né? Às vezes, por exemplo, eu espirro, às vezes minha gata faz muito barulho. Qualquer imprevisto, qualquer outra coisa que não faça parte do vídeo, eu procuro editar, né? Então, assim, tem alguns cortes e acelero também o processo. Então, assim, você ficar 2 horas, né, falando e sem beber água, então por isso que eu tô compartilhando com vocês esse meu chazinho. É claro que pra vocês, no final das contas, é bem menos tempo. E principalmente, esse tutorial, acho que ele vai ser muito rápido, né, de processo criativo. Já estamos aqui mais na metade. Mas, independente disso, sempre bom se preparar, deixar o chazinho, a água, o Gatorade. Eu adoro tomar isotônico ao longo do meu dia. Fortaleza anda muito quente. Então, às vezes eu tomo isotônico para poder me reidratar. Bem, estamos chegando aqui numa parte que pra mim é crítica. Eu confesso pra vocês que eu tô até com um pouco de medo de fazer essa parte, que é o quê? O Rúfio, ele tem um cabelo que é um moicano, certo? Você nota que eu até pintei aqui por cima, ó, de algumas mechas no cabelo dele com amarelo, não tem problema, porque depois a gente vai pintar por cima, com preto e com vermelho. Só que ele tem umas mechas que são vermelhas, certo? E eu tô, assim, bem animada pra fazer essas mechas, mas também querendo que elas deem certo, né? Já que é um cabelo com mais de uma cor. Então, vou fazer algumas mechas aí na parte da frente e outras mechas aqui na parte de trás. E aí, eu acho que é isso. Aí, agora que eu coloquei as mechas vermelhas, vou passar aqui pro gris. Vocês notam que eu também não uso preto, né, gente? Ao invés de usar o preto,
Eu uso uma cor chamada Gris de Pain, que é um cinza bem escuro e azulado, que é essa cor aqui que você tá vendo, tá? Porque o preto, ele é uma cor que mancha muito. E ele é uma cor, além de manchar outras cores que estão próximas, que quando você exagera, né, é difícil de corrigir. Enfim, o preto, ele é uma cor que eu prefiro usar ela diretamente só em alguns casos bem específicos. Geralmente, se eu não usasse o gris, eu usaria eu faria um preto falso, que a gente chama de preto de artista, certo? Que é um preto onde a gente mistura tons primários. Cê sabe quando você era pequena, que você saía misturando as tintas e misturava, aí dava assim um preto lamacento, uma cor meio cinzenta, né? Então, assim, esse preto de artista, ele borra menos, ele suja menos, e ele também vai ter uma cromaticidade diferente do preto preto. Eu só uso preto preto quando eu quero, assim, enfatizar aquele preto gramuna, sabe? Para aquilo que eu tô fazendo. Se não, todas essas outras cores que eu descrevi para vocês, o gris de pen, o preto de artista, eles já quebram o meu galho, né? E você tá vendo aí eu puxando as mechas do rúfio. E eu acho que tá dando certo, gente, assim. Tava bastante receosa, né, de pintar esse cabelo, porque afinal de contas é um moicano. E é a alma desse desenho, né? Você nota que nos outros desenhos que eu fiz, do Peter Pan, do Capitão Gancho, né? Do Tudge Budge, que é um garoto negro, gordo, né? Que é também um garoto perdido desse filme. Você vê que eu fiz o rosto deles mais aproximado, né? E tudo mais. Mais do Rufio, como ele tem uma cabeleira. E a graça do personagem, assim, visualmente falando. Essa cabeleira eu quis dar destaque na composição à cabeleira, né? E não necessariamente ao rosto dele. Então, tô aqui conversando com vocês, mas bastante atenta para não fazer besteira. Acho que aqui vale a pena eu subir. E aí eu tô passando, ó, uma segunda mão para fechar um pouco mais. Mas eu acho que é isso. Agora que eu já pintei a pele, vou pintar aqui também a gola da camisa dele. E tomando meu chazinho, né, enquanto eu pinto, eu tenho sempre que tomar cuidado para não meter o pincel no chá. Antes, quando eu não deixava o chá aqui à mostra, né, na mesa, na gravação, era um pouco mais fácil de lembrar porque ficava um pouco mais longe, né, então não tinha esse problema. E agora eu tô assim naquela... Tenho certeza que algum dia eu vou me distrair e vou colocar, sem querer, o pincel no meu chá. Espero que isso não aconteça. É só porque eu sou muito distraída, gente. Eu tô sentindo falta. Assim, eu fiz a parte vermelha aqui na frente, mas eu tô sentindo falta de mais partes vermelhas aqui pelo meio, né? Então, vou puxar aqui por cima mesmo. E essa é a graça do gouache, que diferente da aquarela, né? A aquarela, ela é translúcida. Ela não é tão opaca quanto o gouache. Então, na aquarela, a gente não consegue, por exemplo, passar por cima. E aqui o gouache, você vê que eu passei por cima de uma cor muito mais escura. E que ele tá fechando essa cor tranquilamente. Ai, gente, acho que agora deu certo. Nem sei se ele tem esse tanto de mechas vermelhas. Eu tô sem computador, geralmente o que eu faço? Eu ligo o computador e vou olhando a minha referência. E aí, eu tô pintando aqui, tá um pouco mais difícil do que o comum,
eu tô tendo que recorrer à minha memória visual. Então, antes de eu colorir, eu olho bastante o personagem, estudo todos os detalhes, tento memorizar o máximo possível, porque eu tô sem computador pra ficar olhando. E eu nem sei se ele tem esse tanto de mecha vermelha, mas eu acho que essa quantidade que eu coloquei deu certo, ficou legal. Tô vendo aqui se tá sequinho o suficiente para poder fazer o olho. E o olho do Rufio, eu me lembro que foi uma das coisas que eu memorizei, né, do personagem. Ele é bem escuro, assim, tipo, assim como os piratas, a maquiagem do personagem, né, foi feita com bastante lápis de olho. Acho que pra deixar, assim, com a aparência de bad boy mesmo, sabe? Ele tem uns cabelinhos soltinhos aqui. Geralmente, o que eu faria? Eu faria todo o contorno aqui de lápis de cor. Eu acho que eu vou me aventurar a fazer no pincel. Ó, o pincel bem fininho. Porque eu acho que vai contribuir pro visual específico desse personagem. Também porque, assim, esse estilo que eu falei pra vocês, né? Eu não tô dando destaque aqui ao rosto dele, como eu dei. Eu tô falando assim lentamente e tal, porque eu tô prestando atenção aqui no que eu tô fazendo pra não errar esses traços bem fininhos, gente. Mas é o seguinte, no do Peter Pan, no do Capitão Gancho, né, o rosto é maior, é mais difícil de errar. E eu precisava chamar mais atenção pro rosto deles, usando lápis de cor colorido, por exemplo. Né? Nesse caso aqui, eu acho, ó, o pincel ele já deu conta, certo? Então, por isso que eu optei por usar o pincel para fazer a linha aqui de finalização. Vou mostrar para vocês, vou colocar aí no vídeo a imagem de referência que eu usei para fazer esse Rufio. Vendo aí mais alguns detalhes do rosto. Aqui agora no olho. E eu vou aproveitar esse branco também para algumas mechas. E colocar aqui o brilho. Porque eu acho que vai deixar o cabelo dele ainda mais interessante. E é o que eu falei pra vocês, um tutorial rápido, né, gente? Eu nem sei quanto tempo de vídeo que já tá gravando, mas a gente já tá aqui perto do fim. Então eu acredito que deva estar aí mais ou menos com uns 20 minutos na minha gravação original, né? Talvez 15 minutos na gravação que vocês vão assistir, que eu dou aquela editada que eu falei pra vocês. Beber aqui mais um chazinho. Acho que eu vou fazer a dobra da orelha dele aqui embaixo. Reforçar aqui a gola. Pegar aqui o preto, agora sim, vim com lápis de cor, refazer aqui algumas linhas na roupa dele. E a linha, no meu processo criativo, no meu estilo, ela é secundária. Ela tá a serviço da cor, ela tá a serviço
da forma de uma maneira mais pictórica, certo? Então, assim, eu sempre procuro não exagerar nas linhas, que as linhas não ganhem tanto destaque, assim, que as linhas não, não sejam tão fortes, assim, não seja um desenho tão linear, tá? E agora, o que tá faltando? Tá faltando eu fazer as linhas de fundo orgânicas e tá faltando eu fazer os meus famosos respingos, certo? E eu tô pensando aqui se eu uso ou não o preto para fazer as linhas orgânicas no fundo. Por quê? Porque eu usei o preto para fazer as linhas de fundo aqui do Capitão Gancho. E eu não quero associar o Rúfio ao Capitão Gancho, aos piratas. Mas, ao mesmo tempo, o preto é uma cor bem marcante aí nesse personagem. Então, definitivamente, eu vou usar aqui linhas vermelhas. Porque o vermelho é uma cor bem característica quando a gente pensa nele, por conta das mechas. Tá? Mas eu tô pensando aqui se eu vou usar alguma outra cor, como por exemplo o preto, né, nessas linhas de fundo. Acho que se eu não usar exageradamente, ou seja, colocar aqui, ó, uma linhazinha, eu acho que a mensagem já tá dada e a gente associa o preto, né, ao cabelo. Aqui eu vou fazer algumas linhas, reforçar aqui o cabelo. Ó, porque você vê que tem alguns cantos que meio que se perde, ó, aqui tá meio junto. E esse é um momento bem crítico, assim, é o momento que eu acho mais crítico quando você tá fazendo um desenho, uma ilustração, um estudo, porque é o momento que eu já poderia dar esse desenho como terminado, né? No entanto, é um momento em que eu continuo olhando para ele e avaliando o quanto que eu atingi meus objetivos, o quanto que eu tô satisfeita, se tá faltando alguma coisa, se eu posso corrigir alguma coisa, né? Então, eu particularmente considero o momento mais crítico. Fazer os meus famosos respingos. Tô atrás aqui, tem alguma coisa pra eu bater. Com o vermelho, é claro. E o vermelho que eu escolhi foi o vermilion, gente, que é um vermelho bem vivo, né? Bem alaranjado, bem vibrante. Acho que eu vou botar um pouquinho do gris. Novamente, mesmo cuidado que eu tive com a linha, pra não exagerar, eu também não posso exagerar aqui, só pra dar uma coisa mais punk, sabe? Não exagerar aí no preto. Moto barulhenta, passando aí na rua. E eu tô vendo o que mais, assim, eu posso colocar. Acho que eu vou... Assim como no outro personagem, né? No outro menino perdido que eu fiz umas folhinhas pra indicar que era um menino perdido, que vive na selva, na floresta. Eu vou fazer essas folhinhas aqui no Rúfio. Gente, é isso. Me dou por satisfeita nessa ilustração. É muito legal, assim, a sensação de ilustrar, né, um personagem da sua infância, que lhe marcou, que lhe influenciou, assim. Como eu falei pra vocês, eu amava esse personagem, ainda acho ele muito legal. E é muito legal, assim, você dar vida no seu traço, com a sua imaginação, né, a um personagem de infância.
Fiz aí mais alguns detalhes, coloquei uma sombrinha aqui no pescoço. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Adeus e obrigada por todo o peixe.